Hare Krishna, queridos devotos de Curitiba, por favor, aceitem meus humildes e respeitosas reverências, das legais sempre Srila Prabhupada, Prabhu Harakanta, das Vaishnavas anteriores, Segura Purnima Ki Jai. Espero que sejam todos felizes em consciência de Krishna, pela graça de Prabhu Harakanta e dos Vaishnavas aí do Sankirtana Suyatra. Eu estou aqui em Mayapur e eu vou tentar falar um pouquinho para vocês sobre Navadvipa, as 9 ilhas que compõem toda Mayapur, o local do aparecimento dos passatempos do Sr. Chaitanya. E para o vídeo não ficar muito longo, já prestei minhas orações antes, então vou passar direto para o vídeo para a gente não, senão vocês não vão ter paciência de aguentar até o final. Então aqui está o mapa das 9 ilhas de Navadvipa, 9 ilhas. Hoje em dia essas ilhas não são necessariamente separadas por rios, são por localidades, e cada ilha representa um processo de serviço devocional. Vocês podem ver, Antardvipa representa Atmaniveda na rendição completa, Simantadvipa representa Shravana, Godadvipa representa Kirtana, Madhyadvipa significa Smarana, Koladvipa significa Padaseva, no serviço aos pés de lótus, Ritadvipa significa Archana, processo de adoração, Janadvipa, Vandana, processo de oração, Modadumdvipa, processo de Dasya, de Seva, de serviço devocional, e Rudadvipa, processo de Sakya, desenvolvimento de um relacionamento com o Senhor Supremo. Então são os 9 processos de serviço devocional, cada um em cada uma das 9 ilhas de Navadvipa. Vocês podem ver isso com mais calma depois, pesquisar. Para gravar, é importante saber o nome das ilhas e saber por que cada uma tem desse processo, e ao longo que a gente vai passando pelas ilhas, a gente vai falar um pouquinho sobre os processos também. Então, o primeiro dia do nosso Parikrama foi em Godadumdvipa, que é o processo de Kirtana, e esse local que nós estamos vendo aqui é a entrada do templo de Suvarna Vihar, um templo, a história de Suvarna está conectada com o Sr. Chaitanya. Suvarna Sena era um rei que governou em Satyuga, e ele viveu toda a sua vida infeliz porque ele sempre queria mais desenvolvimento econômico, mais ganhos materiais, e nunca estava satisfeito, sempre queria mais e nunca estava satisfeito. Até que um dia, quando ele já estava velho, pela misericórdia e motivado dos Vaishnavas, Narada Muni, grande santo, grande roqueiro transcendental, aparece e prega para ele as glórias de cantar os santos nomes, o seu processo de Kirtana, em Godadvipa. E Suvarna Vihar começa a cantar os santos nomes e entende que a vida dele estava sendo desperdiçada atrás de ganhos materiais. E Narada Muni vai embora, e ele fica, ao mesmo tempo que ele está em êxtase cantando os santos nomes, ele está se lamentando porque vai demorar muito até ele realizar mesmo os santos nomes. E aí ele sonha com o Sr. Chaitanya. O Sr. Chaitanya fala que ia vir em Kali Yuga e que ia espalhar o cantar dos santos nomes, e que Suvarna Sena ia vir também como Buddhimantakam, que foi um devoto do Sr. Chaitanya muito rico, e foi quem arranjou o casamento do Sr. Chaitanya com Srimati Vishnupriya, e ele bancou o casamento do Sr. Chaitanya. Então, a seguir tem as deidades desse templo, Radha Suvarna Vihar Mahaprabhu. Então, no ocidente normalmente tem Radha Krishna e o Gauranitai. Na Índia é bem comum ainda ter Radha Krishna e o Sr. Chaitanya só no altar. Essas são as deidades que foram estabelecidas nesse local, que foram adorados por Buddhimantakam. Acho que foram adorados por Buddhimantakam. Então nós vamos para o segundo lugar, em Godadvipa. Esse é Nishinrapali, é o local onde o Sr. Chaitanya ia com seus associados para discutir Nishinrakata, contar os passatempos do Sr. Nishinradeva. E esse local foi o local onde o Sr. Nishinradeva foi descansar, depois que ele matou Hiranyakashipu. Ele foi residir nesse local
e todos os semideuses vieram também e fizeram desse local e adoravam o Senhor Nishinradeva nesse local. A deidade do Senhor Nishinradeva está aí também nas próximas fotos. E esse lago é o Lago Mandakini, que é onde o Senhor Nishinradeva lavou suas unhas também, depois de lutar com Hiranyakashipu. Então, aqui tem a vista do templo e a deidade embaixo dessas folhas de Tulasi. Vou dar um zoom aqui. Tem uma deidade auto-manifesta de Nishinradeva, uma pedra. E aqui não dá para ver muito bem porque está com muitas guirlandas, mas é uma deidade bem potente também. E vocês podem ver que tinha muita gente tentando tomar um darshan das deidades, então era difícil tirar fotos, mas eu consegui tirar essa foto da deidade Nishinapali. Então nós vamos para Goradharra, esse lugar é bem especial. Goradharra significa o lago do Senhor Gora. Então existia um lago nessa floresta antes, e o Senhor Chaitanya costumava vir até a beira desse lago. Quando ele saía em Kirtana com seus devotos, ele vinha e descansava nesse lago, pernoitava nesse lago. E um dia ele encontrou, perto desse lago tinha uma vila de vaqueiros, e ele encontrou um vaqueiro chamado Bhima, que tinha sua mãe chamada Shama, e Shama era muito amiga de Satimata, mãe de Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Então Bhima convida o Sr. Chaitanya para ir até a casa dele, e lá o Sr. Chaitanya banqueteia com arroz doce, iogurte, muitas preparações deliciosas. E aí quando ele volta para descansar na beira desse lago, um devoto chamado Ramadasa, que morava na ilha, avisa o Sr. Chaitanya: olha, não é muito seguro se banhar nesse lago, a gente não vem nesse lago, essas vacas não bebem água nesse lago, porque tem um crocodilo que vive nesse lago, e esse crocodilo é muito perigoso. Então o Sr. Chaitanya vai até a beira do lago e fala: cadê esse crocodilo? Onde é que está esse crocodilo? E começa a fazer um kirtana na frente do lago, até que esse crocodilo, por ouvir o kirtana, sai da água e vai até os pés de lótus do Sr. Chaitanya. O Sr. Chaitanya encosta os pés no crocodilo, né? Toca os pés no crocodilo, e o crocodilo se liberta da forma de crocodilo, atinge essa forma como uma criança celestial, e conta que o Sr. Chaitanya, que foi amaldiçoado, a vir na forma do Sr. Chaitanya, na forma de crocodilo, e uma oração muito bonita que ele faz também. Então, no terceiro dia, nós vamos para Madhudvip, que é o processo de Smarana, de lembrar, e esse primeiro lugar em cima é conhecido como uma manifestação de Kurukshetra. Kurukshetra, onde foi falado do Srimad Bhagavad Gita, e Kurukshetra fica do outro lado da Índia, perto de Delhi, e se manifesta aqui em Navadvip, também conhecido como Ratadanga, que é dito que os semideuses vêm até Kurukshetra, e como Kurukshetra foi falado o Bhagavad Gita, aqui os semideuses falam sobre as glórias do Sr. Chaitanya, e por isso esse lugar é conhecido como Ratadanga. Rata significa mercado, então onde os semideuses distribuem, como no mercado, distribuem as glórias do Sr. Chaitanya. E embaixo está o lago de Pushkara Tirtha, que a história de Pushkara Tirtha também é um lugar que existe no Rajastão, que é outra região da Índia, mas um brahmana chamado Divadasa, ele queria visitar, ele morava em Navadvip, queria visitar esse lugar, Pushkara Tirtha, mas ele não conseguia ir. Então, num sonho, quando ele se lembrava do Sr. Chaitanya num sonho, Pushkara Tirtha se manifesta para ele e conta que ia se manifestar em Navadvip através desse lago. Então, nesse lago, é dito que todos que se banham nesse lago têm todos os seus desejos atendidos, porque ele reúne todos os tirtas, todos os locais sagrados nesse mesmo lago. Então nós vamos para o terceiro dia. Essa é a ilha de Koladvip, que é o processo de Pada Seva, na duração aos pés de lótus. E esse lugar ele não está na linha do Parikrama, está um pouquinho separado. O Parikrama passa perto, a gente não entra nesse lugar dentro de Parikrama,
mas é um lugar muito especial, que é o templo de Daneshwar Mahaprabhu. Daneshwar Mahaprabhu é a deidade do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, que foi feita por Vishnupriya, foi adorada por Vishnupriya Devi, esposa do Sr. Chaitanya, quando o Sr. Chaitanya tomou sannyasi. Então, como ela não ia poder mais ter associação com o Sr. Chaitanya, ela adora o Sr. Chaitanya na forma da deidade. E Pada Sevana é o processo que é representado por Lakshmi Devi, que está sempre adorando os pés, Pada do Senhor. Então, Vishnupriya também está sempre adorando os pés do Sr. Chaitanya. E aí nós vamos para quarto dia. Então nós chegamos em Ritu Dvip, que é o processo de Archana, de adoração às deidades desse local. Que nós estamos vendo, ele se chama Champahati. Champahati é um mercado de champaka, de flores de champaka, porque tinha uma floresta de flores champaka. Aí no Brasil tem essa flor também, às vezes os devotos oferecem no altar uma flor um sabor muito especial, um aroma muito especial. E aí nós temos o templo de Gaura Gadadhara. Esse local, ele pertenceu a Vanimata Vipra, que era irmão de Gadadhara Pandita. Gadadhara é um dos membros do Panchatattva. E o Sr. Chaitanya e Gadadhara vinham visitar Vanimata Vipra nesse local. Então, quando o Sr. Chaitanya decide tomar sannyasi, Vanimata Vipra percebe que seria a última vez que ele encontrar o Sr. Chaitanya. Ele começa a se lamentar em separação. Então o Sr. Chaitanya e Gadadhara falam para ele, senão não vai ter a nossa associação direta, pessoalmente, mas nós vamos manifestar na forma de deidades. Então você pode me adorar na forma dessas deidades. E essas deidades estão até hoje lá, as deidades de Gaura Gadadhara, o Sr. Gauranga em amarelo, Gadadhara em rosa, são as mesmas deidades que Vanimata adorava, Vanimata Vipra adorava. Então nós chegamos em Janadvip, que é o processo de Vandana, de orações, de restaurações, e aqui nós chegamos na casa de Gangadasa Pandita. Gangadasa Pandita foi o mestre do Gurukula, o professor de lógica do Sr. Chaitanya. O Sr. Chaitanya queria estudar lógica com Gangadasa Pandita e veio para essa casa. E aqui tem em cima as deidades de Gangadasa Pandita, o Sr. Chaitanya e Shiram. Desculpa que estão aparecendo algumas atualizações aqui. Embaixo nós temos a vista do templo, como hoje. E essa árvore era uma árvore que era utilizada para fazer as canetas, né, para eles usarem na escola para aprender os slokas, os versos. Então, já vamos para Modradum Dvip, que é o processo de Darshan. Então, esse é um lugar muito especial, praticamente, para mim, que Modradum Dvip, ela recebe esse nome porque quando o Sr. Ramachandra foi exilado, mandado para o exílio, junto com Lakshmana e Sita Devi, então eles cruzam o rio Bhagirathi, o rio Ganges, nesse local, que é aqui em Mayapur. E aí, quando eles estão passando por essa floresta, o Sr. Ramachandra fala para Sita Devi que em Kali Yuga ele iria vir e habitar nessa região, e que ele ia se casar 2 vezes e depois ia tomar sannyasi. Então Sita Devi pergunta, qual quantidade você tomar de se casar se você vai tomar sannyasi? E aí o Sr. Ramachandra fala, eu vou me casar, vou tomar sannyasi, mas eu vou, com o meu voto de sannyasi, eu vou espalhar o amor a Deus para todos. Então todos vão sentir o verdadeiro prazer, né, que eu vou espalhar através dessas árvores quando eu vou cantar os santos nomes. Então por isso essa ilha ficou conhecida como Modradruma, que significa mais ou menos como árvore dos prazeres. E ela representa o processo de Darshan, e o Mahajana do processo de Darshan é Hanuman. Então também tem uma outra relação com
o Sr. Ramachandra. Então, perto desse local fica a casa de Vasudevadatta, fica ruínas da casa de Vasudevadatta, fica a casa de Vishwanatha Chakravarti Thakur, aí perto também. Eu acabei não colocando as fotos aqui. Mas aqui estão a entrada do altar e essa árvore, a árvore Bakula, a árvore que o Sr. Chaitanya abraçou. Essa árvore, o Sr. Chaitanya costumava vir visitar Saranga Murari nessa casa, e o Sr. Chaitanya abraçou essa árvore estava morta e ela voltou a viver. Então a gente pode ver que hoje a árvore está cheia de folhas, está verde ainda. Essa árvore tem mais de 500 anos, a árvore que o Sr. Chaitanya abraçou. Isso também tem relação com o passatempo de Saranga Murari, que Saranga Murari, o Sr. Chaitanya pedia para ele aceitar um discípulo e pregar a consciência de Krishna, mas ele tinha muito apreço pelo processo de adorar as deidades e ele falava que não tinha tempo para cuidar de um discípulo, né, e ensinar o processo de serviço para um discípulo. Mas um dia ele aceitou. Ele falou que no dia seguinte o primeiro ser humano que ele visse, ele ia aceitar essa pessoa como discípulo. Então, quando ele foi tomar banho no Ganges, um corpo de um jovem flutuou, ele estava flutuando nas águas e tocou no corpo dele, e ele viu esse menino e ele recitou os mantras de iniciação no ouvido do corpo do menino. O menino voltou à vida. E aí, quando a família do menino tentou ir buscar, soube que ele tinha voltado à vida e tentou retomar o menino para o lar, o menino falou que não, que ele tinha ganhado a primeira vida deles, mas a segunda vida tinha sido com Saranga Murari, então ele ia servir o mestre espiritual dele. Então, por isso também o processo de Dasya, o serviço ao mestre espiritual. E depois disso, eles começaram a pregar e fizeram muitos discípulos na região. Então, essas são as deidades de Saranga Murari, Shri Radha Gopinatha, as deidades de Vasudevadatta, que estão aqui, Shri Radha Madana Gopal, e as deidades de Gaura Gadadhara também. E aqui em cima, sexto dia, Rudra Dvipa, processo de Sakya. Rudra é um dos nomes do Shiva, então esse local também é conhecido como Shankarapura, e principalmente esse local que tem a foto do sannyasa, Sri Krishna Chaitanya Maharaj. Ele está vestido de Ser Shiva para uma peça teatral que os devotos fizeram ali. E nessa floresta, Shankaracharya teve um darshan com o Sr. Chaitanya, e o Sr. Chaitanya avisou que quando ele viesse em Kali Yuga, a pregação de Shankaracharya não ia ter mais vez, não ia ter mais espaço, porque ele ia pregar um processo muito mais elevado, que é o processo do serviço devocional. E então por isso esse local também ficou conhecido como Nidaya, por dois motivos, né? Nidaya Gata, esse é o ponto do rio, Gata é o ponto do rio onde o Sr. Chaitanya cruza para ir embora de Navadvipa, quando ele toma sannyas. Então, Nidaya significa sem misericórdia, porque os habitantes de Navadvipa ficaram desprovidos da misericórdia de Sr. Chaitanya, em sentimento de separação, quando ele cruzou o rio e foi embora. Todas as vezes que Krishna vem, ele executa esse passatempo. Quando ele vem como Krishna, ele vai embora de Vrindavana, e os habitantes de Vrindavana ficam em êxtase de separação. Quando ele vem como Ramachandra, ele deixa Ayodhya, e os habitantes de Ayodhya ficam em sentimento de separação. Quando ele vem como Ramachandra, como Sr. Chaitanya, ele deixa Navadvipa, os habitantes de Navadvipa ficam desprovidos de misericórdia. Então, esses dois sentidos é conhecido como
Nirdaya, sem mais misericórdia. Então nós chegamos no dia 6, Drudadwip, ainda. Aí nós temos em cima as ruínas da casa de Satimata, mãe de Sr. Chaitanya, embaixo as deidades que estão nesse local, uma ruína mesmo, só uma cabaninha. Eles estão tentando juntar fundos para construir um templo. E essa deidade azul, muito bela, belíssima deidade, é a deidade Mandana Gopala, que fica no templo Belpukur. Essa deidade era adorada por Nilambara Chakravarti, o pai de Satimata, e a própria Satimata adorou essa deidade também. Ela fica nessa região. E nós chegamos agora nos lugares mais especiais, né? Então, Simanta Dweep, processo de Shravana, de ouvir as glórias dos nomes, e essa é a casa, marca o lugar da casa de Kolavesha Sridhara. Então esse passatempo eu vou ter que contar, embora ficou um pouquinho longo, mas é um passatempo muito especial. Kolavesha Sridhara é um devoto muito especial do Sr. Chaitanya, alguns conhecem a história. Ele era um brahmana muito pobre, que ele sobrevivia vendendo a kola, banana. Kolavesha significa aquele que tem bananas, né, que possui banana. Então ele vende bananas. Ele vendia bananas e artefatos feitos com a casca, copos feitos com a casca, com as folhas da banana. E ele vendia muito barato, e o Sr. Chaitanya, quando era uma criança, sempre vinha e extorquia pela vestibilidade e comprava muito mais barato, né? Pagava muito menos do que ele tinha. E a renúncia de Koraveshiridhara é muito incrível. Embora ele não tivesse condições materiais, 50% de tudo que ele recebia pelas bananas que ele vendia, ele dava para adoração ao Ganges, a mãe Ganga. Então, assim como Rupa Goswami recomenda, né, deu exemplo, recomenda que os devotos utilizem 50% do que eles têm para o movimento de Sankirtan, né, para o templo. Então, Kolaveshiridhara é desse exemplo. E quando o Sr. Chaitanya Mahaprabhu manifesta seu Mahaprakasha Lila, ele convida Sridhara para ir até a casa de Srivasa, que o Sr. Chaitanya dá seu darshan para ele. E o Sr. Chaitanya fala: você pode pedir o que você quiser. Manifesta a forma de Vishnu para ele, fala: você pode pedir o que você quiser, qualquer riqueza, qualquer... E Kolaveshiridhara fala assim: olha, eu não tenho nada, mas a única coisa que eu gostaria de ter, de continuar tendo, a única coisa que eu peço para você é que você sempre se manifeste para mim nessa forma como uma criança que vem roubar minhas bananas, né? Que vem pedir desconto das minhas bananas. A única coisa que eu peço para você. No começo ele não queria pedir nada, mas aí quando o Sr. Chaitanya insiste para ele pedir, ele pede isso. Então é muito incrível esse passatempo, esse lugar muito especial. E esse local também muito especial, que é o Samadhi de Chandikazi. Chandikazi era o líder muçulmano na região de Navadvipa, que mandou que seus soldados parassem o movimento de Kirtana, de Sankirtan, do Sr. Chaitanya. Então o Sr. Chaitanya vai até a casa de Chandikazi e organiza, né, o primeiro movimento de desobediência civil da história. Organiza um movimento com 100 mil pessoas, vai até a casa de Chandikazi e conversa com Chandikazi e converte Chandikazi. A partir de então a Chandikazi aceita que protege o movimento de Sankirtan. Ele fala que ninguém mais ia molestar o movimento de Sankirtan depois desse dia. Então nesses samários vocês podem ver, talvez não consigam notar, mas tem duas árvores. Uma árvore é uma árvore Champaka, que representa Chandikazi, e outra árvore é uma árvore de Nim, que representa o Sr. Chaitanya. Esse local representa a união dos dois, de Chandikazi e Chaitanya Mahaprabhu.
Então aqui é o templo de Jagannatha. Eu acabei não colocando aqui as fotos das deidades de Jagannatha, mas tem as fotos de Simantini Devi e o Sr. Chaitanya, que é um templo que tem no mesmo local. E tem uma foto especial com a Samadhi de Ananda Thakura, primeiro santo da ISKCON, discípulo de Srila Prabhupada. Um lugar muito especial, muito bonito. Eu tive que colocar essa foto para compartilhar com vocês também. E aqui tem a casa de Murari Gupta. Murari Gupta, o próprio Hanuman manifestado durante a Gora Lila. E como médico, ele era mais velho que o Sr. Chaitanya, ele passatempos muito especiais. E aqui é a casa dele e tem as deidades Sitaram Lakshmana, as deidades que o próprio Murari Gupta adorava, as deidades originais. E nós chegamos agora em casa de Srivasa Pandita, que é onde nasce o movimento de Sankirtan, onde o Sr. Chaitanya se juntava com seus devotos para fazer os kirtanas de vários dias. Então, é um local muito especial. Todos os kirtanas que acontecem aqui são muito potentes. E aqui tem as deidades. A deidade que representa o Panchatattva e a Mridanga quebrada pelos soldados de casa. Essa deidade do Panchatattva é Nishinradeva, que também tem relação com o Passatempo de casa, mas não vai dar tempo de contar agora. E as deidades de Radha Madana Mohana e Gaurahari, que foram as primeiras deidades instaladas por Bhaktivinoda Thakur quando ele descobriu esse local. E agora chegamos ao Yoga Pita, o local de nascimento do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, que também foi estabelecido por Bhaktivinoda Thakur. Então, essa é a entrada do templo, ali atrás ele vê o fundo do Samadhi de Bhaktivinoda. E aqui a vista de fora do templo, atualmente. E aqui as deidades de Panchatattva e Jagannatha. E quem mais está aqui? Não lembro quem é outra personalidade. Aí nós temos a deidade do Sr. Chaitanya e Vishnupriya e Lakshmipriya, as duas esposas do Sr. Chaitanya, e também as deidades de Chaitanya e Radha Krishna. E aqui no outro templo, no mesmo complexo, tem as deidades de Satimata, Jagannatha Mishra e o Sr. Chaitanya bebê no colo de Satimata. Né? Se olharam com atenção, dá para ver o Sr. Chaitanya no colo de Satimata. Esse templo fica exatamente do lado da árvore onde o Sr. Chaitanya nasceu. E essa é a árvore de Nim, que marca o local exato do nascimento do Sr. Chaitanya. Ele é conhecido como Nimai por causa da árvore de Nim. Então, essa é a nossa visita pelos locais sagrados, alguns locais sagrados. Não todos, infelizmente, não caberia aqui. Espero que vocês tenham gostado e que vocês vão tirar o melhor proveito. E esperamos em breve estar juntos aí novamente para fazer Kirtana e glorificar o Sr. Chaitanya, todos juntos. Podemos fazer isso à distância, vocês cantam aí, eu canto aqui, mas vamos fazer junto quando voltarmos também. Jai, Sri Chaitanya Mahaprabhu ki Jai, Sagara Purnima ki Jai, Sankirtana Suyatra ki Jai, Curitiba Mandir ki Jai, Go